Tarde, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Conferir o áudio aqui. Tudo beleza? Então, hoje eu queria trazer um tema aí um pouco espinhoso, tá? A gente vai falar um pouco sobre a questão das drogas e quais são as causas, efeitos e possíveis soluções aí para esse drama que assola não só a nossa nação, como grande parte das nações do mundo, tá? E é abordado de uma forma muito equivocada, ao meu ver, já há muito tempo, desde a década de 70, quando começou a guerra às drogas nos Estados Unidos. Antes disso, disclaimer de sempre, tá? Hoje é a terceira, tá? Então já falei aqui sobre a Pilsner, a Bohemia Pilsner, a IPA, né? E agora Amber Lager da Patagônia, tá, gente? Em questão de composição de estilo, essa daqui eu acredito que é a mais dentro do estilo, vamos dizer assim. Então, por um simples motivo, né? Cervejas maltadas e cervejas que já são adocicadas sobrevivem melhor à pasteurização. Então, já que é uma cerveja já maltada, ela não vai sofrer tanto com um processo de pasteurização. Pasteurização, para quem não sabe, é um banho térmico que você dá na cerveja para diminuir a carga microbiana que ela apresenta e aumentar o que a gente chama de shelf life, tempo de prateleira, ou seja, ela poder ficar fora da geladeira e durar mais tempo, tá bom, gente? Essa é uma cerveja bacana, tá? A IPA é honesta, a Pilsen é legalzinha, essa daqui é boa para quem gosta do estilo, tá bom? Então, curte sempre, copinho, acabei de abrir e vamos embora. Eu trouxe aí um vídeo do Ian, tá? Falando sobre o tema. A gente vê o corte rapidinho. Acho que eu nem vou levar o corte até o final, porque eu só quero trazer um ponto. E depois eu vou mostrar uma matéria que eu separei aí para vocês. Beleza? Vambora. Galera, ficou zoado o áudio, sei lá porquê, na parte do vídeo ontem, então eu vou regravar de novo dali pra frente. Cerveja fica recomendada. Vamos lá. E vamos para a notícia mais importante do dia, que é na Folha, então vou ler sem a tela aqui. Vamos lá. Mariana Zilbercan na Folha. Isso aqui vai ser o fio condutor para a gente debater um tema. Ações na Cracolândia expõem divergências entre prefeitura e governo. O governo de São Paulo e a prefeitura da capital têm acumulado desentendimento nas últimas semanas em relação às medidas para Cracolândia. Em janeiro, as gestões de Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes anunciaram que haveria uma parceria inédita para resolver um dos principais problemas que se arrastaram por quase 30 anos no centro da cidade. Nos bastidores, porém, falta uma sintonia e colaboração. Um dos principais pontos de atrito é em relação ao formato da operação da Polícia Civil para prender traficantes. O prefeito Ricardo Nunes é a favor da incursão frequente entre dependentes químicos, como ocorreu entre junho de 2021 e o fim do ano passado. A estratégia atual mira grandes traficantes e contrasta com a anterior, que priorizava prender os chamados lagartos, pequenos vendedores que sustentam o vício, e também fichar usuários flagrados usando droga ou portando cachimbo para fumar crack. Ao longo de quase 2 anos, cerca de 1.000 pessoas foram detidas nessas operações, segundo a Polícia Civil. Essa é uma das explicações recorrentes do prefeito para sustentar a tese de que o fluxo da Cracolândia vem diminuindo desde a desocupação do entorno da Praça Júlio Prestes há quase um ano. Não vem, tá? Eu vou mostrar isso pra vocês. Então, é isso. Por que eu tô falando sobre isso? A última operação que a gente viu na Cracolândia é a chamada Operação Caronte, que tem um nome extremamente violento, que Caronte é o barqueiro do inferno, gente, da mitologia grega. Que é a pessoa que você morre, chega lá, entrega uma moeda pra ele e ele cruza o rio Styx e te leva pro outro lado do inferno do Hades, né? O que eu quero trazer aqui pra vocês? Para além da gente falar sobre a Cracolândia o tempo todo em higienismo ou essas pessoas são vulneráveis, é uma questão de saúde pública, vamos entender um pouco da história da Cracolândia e do crack em São Paulo? Então vamos lá. Onde que fica a Cracolândia? E isso aqui, pra quem não é paulistano, vai parecer um pouco confuso, tá? A Cracolândia, ela fica num bairro chamado Campos Elíseos, que fica perto... Operação Caronte, Campos Elíseos, para quem não sabe, Campos Elíseos na mitologia grega seria algo como, não é bem o paraíso, mas é o paraíso, né? Seria depois que você atravessa os portões do inferno, você chegaria nos Campos Elíseos, né?
Então é uma brincadeira interessante aí. Não sei se foi pensado, mas... Do bairro da Luz. Algumas pessoas acham que é o bairro da Luz, mas não é. É um bairro chamado Campos Elíseos. E caso vocês não saibam, aquele bairro era um bairro que abrigava a elite paulistana do café. E a parte mais engraçada é que ali nos Campos Elíseos acabou virando quase que um inferno dantesco também, né? Um perdão da brincanagem. No passado. Então, aquele foi o primeiro bairro planejado da cidade. Foi um bairro planejado em 1878 por arquitetos franceses. Inclusive, a referência é a Champs-Élysées, na França. E aí, o que rola, né? Na década de 30, o café toma um baque muito grande com a crise dos Estados Unidos, a quebra da bolsa. E nesse período começa uma debandada dessas pessoas desse bairro. Depois da década de 50, o bairro é abandonado pela elite cafeeira de São Paulo, né? Que muitas vezes se transforma também em elite industrial. E depois do abandono dessas pessoas, do Campos Elíseos, virou um bairro meio de pequenas contravenções, assim. Então, era um bairro que tinha muitas pensões clandestinas. Era um bairro que tinha muito hotel. Era um bairro que tinha cortiço, tinha muita ocupação. Então, era um bairro meio abandonado pelo poder público, assim. O que se conhece como Cracolândia começa na Rua do Triunfo. Então, caso vocês não saibam, essa região de São Paulo tinha uma rodoviária. E essa rodoviária, por ser uma rodoviária muito movimentada, tinha muitos hotéis perto. Depois que essa rodoviária foi desativada, aí esses hotéis começaram a ser ocupados. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês onde é que fica mais ou menos a Cracolândia. Deixa eu pegar um mapinha, ó. Então, desculpa, chat, vou cobrir vocês. Então, nós temos aqui o perímetro do que se chama Cracolândia. E nós temos ali embaixo a Rua do Triunfo. Então, deixa eu ver se eu consigo diminuir a opacidade da imagem, que eu consigo apontar. Ó, vocês meio que conseguem ver meu dedo aqui, ó. A Rua do Triunfo tá aqui, ó. Rua do Triunfo. É aqui que teve o primeiro ponto de consumo de crack em São Paulo. Esse perímetro todo é o que se chama de Cracolândia. Hoje, a Cracolândia, ela se concentra aqui, ó. Onde tá a minha unha aqui. Nessa esquina aqui, da Helvétia. Mas ela pode se estender na Helvétia toda. E às vezes tem dispersões pras outras ruas. Tanto por batida da polícia, quanto por orientação do PCC. Tá? Então, hoje, aquela Alameda que eu falei é a Alameda Dino Bueno com a Helvétia. Às vezes vai até a Praça Princesa Isabel. É onde mais ou menos tá a, entre aspas, Cracolândia, né? Hoje ela tá bem espalhada depois da ação policial do Dória, que a gente vai falar daqui a pouco. Então ela vai até Duque de Caxias, Ipiranga, Casper Libero, Rua Mauá, Júlio Prestes e outras ruas, né? Vamos falar um pouco do crack, então. O que é o crack, né? O crack, ele surge nos Estados Unidos, na década de 80. Ele surge em bairros pobres de Nova York, Los Angeles e Miami. E o que era o crack? Era uma espécie de cocaína barata. Era uma espécie de cocaína acessível, era assim que ele era vendido, né? E uma espécie de cocaína mais viciante. Então, nos Estados Unidos tem uma epidemia de crack, em muita decorrência também por usuários de cocaína injetável que estavam com medo da epidemia de AIDS e estavam começando a fumar o crack no lugar de usar a cocaína injetável, por medo de se infectar com a AIDS. Essa questão de mais viciante, vocês guardem, porque na conversa que a gente vai ter depois a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então teve essa migração também. E aí no Brasil, o primeiro registro do crack, e nem tinha esse nome ainda. O nome nem tinha chegado direito no Brasil. Esse nome só aparece na década de 90 aqui no Brasil. Mas o primeiro registro do que se supõe que é crack foi em 1988 em São Paulo. E nessa época não existiu o PCC. Pra vocês terem uma ideia. O PCC só foi fundado em 93 por represália do massacre do Carandiru. Então olha só. A galera da extrema-direita que fala assim: ah, mataram 111 vagabundos, tinha que matar mais, não sei o quê. Parabéns. A represália do massacre do Carandiru foi a criação da maior organização criminosa do país. E não só o massacre do Carandiru foi o que culminou, mas é uma resposta ao modo como nós tratamos os seres humanos que nós encarceramos aí por motivos diversos, né? Então é uma coisa aí que, na minha opinião, vale muito a reflexão, tá? De entender até quando vale a pena jogar seres humanos em infernos, que são as cadeias brasileiras, e esperar que a gente vai ter alguma resposta positiva para a sociedade, né? É só você ver que os terroristas bolsonaristas que foram
presos, eles estão lá na Papuda, numa ala especial, com marmitinha top, com suquinho de caixinha, e os caras já estão achando um inferno na terra. Meu irmão, os caras foram para uma prisão, nem precisa ir lá para o Maranhão, vem em algumas prisões aqui do estado de São Paulo, meu amigo. O nego chora, entendeu? Lá tá, lógico, porque o governo não quer a imprensa lá que teve bolsonarista morto, estuprado com um pau de vassoura e tal. Mas é por isso que trancar tudo junto lá e deixar a linha especial né, suquinho de caixinha, bonitinho, MUP, né? Bolsonarista na cadeia recebe MUP. Mas divaguei. A questão é essa, a gente tem que ter uma reflexão de como nós tratamos os nossos seres humanos encarcerados. Porque senão vai ficar cada vez pior. Vai ficar cada vez pior. Tá de parabéns. Parabéns aí pra repressão do Carandiru, pro massacre do Carandiru, que criou a maior organização do crime organizado que o país já conseguiu ver. Isso é realmente sucesso aí pra polícia militar. Então, nessa época, o crack ele não vinha pronto pro Brasil. Eles aprenderam a fazer com os Estados Unidos. O que eles faziam? Eles tinham que cozinhar. Então, vinha a cocaína, eles misturavam a cocaína com bicarbonato de sódio e água numa colher. E vendiam esse negócio, muitas vezes, para pessoas que estavam com medo de usar a cocaína injetável depois da epidemia de AIDS. E eles vendiam junto com a maconha. Porque eles sabiam que o cara que se viciava em crack fazia qualquer coisa pela próxima pedra. Então eles falavam assim, você quer comprar maconha? Porra, você só compra se você levar essa pedra aqui junto. Pra tentar dar uma empurrada. Resultado, em poucos anos, o crack começou a dobrar, triplicar. É interessante a gente ver que você tem um pouco de geografia inserida no uso de droga, né? Enquanto a cocaína sempre foi mais popular e difundida nos Estados Unidos, exatamente por uma questão geográfica, pelo fato dela ser produzida na América do Sul / Central, né? Na Europa você tem a heroína como sendo muito mais popular, exatamente pelo fato de eles estarem mais próximos do Oriente Médio e dos lugares onde você tem plantações de papoula e, consequentemente, a produção de heroína, né? Então, o uso de entorpecentes é uma aula de geografia, né? Quadruplicar em São Paulo, a ponto de que eles não faziam mais em colher, eles faziam em panela, era panelaço, né? E eles começaram a fazer o crack com a pasta base que sobrava da rota da cocaína, no lugar de fazer com a cocaína. Então eles usavam essa pasta base que sobrava pra fazer o mesmo processo em panela, sujo pra caralho, e eles faziam, vou até colocar o mapa aqui de novo. A rua mais famosa de ter isso em São Paulo era essa aqui, não existe mais lá. Agora é diferente. Nós temos aqui, essa rua aqui, ó. Cadê? Me perdi. Aqui, ó, Guaianazes, tá vendo? Tá vendo essa rua aqui onde tá meu dedo? Pra quem já ouviu Racionais, lembra do Mano Brown falando, né? De Guaianazes ao extremo sul de Santa Amaro, ser um preto tipo A custa caro. E a ideia é mais ou menos essa, né, cara? Pra você, principalmente para as populações mais vulneráveis, não chegar a ter algum envolvimento com o que se tornou quase que um meio de vida aí de uma grande parcela da população vulnerável, devido a todo o contexto aonde a gente está inserido, né? Do problema do capitalismo tardio, do exército de reservas que se cria nas favelas, da falta de remuneração decente de mão de obra, da falta de tanto reforma agrária quanto uma reforma na distribuição de residências escrituradas, né, na acumulação imobiliária. Isso daí acabou se tornando uma realidade para muitas famílias de renda mais humilde, o que é só uma consequência, basicamente, do sistema onde a gente está inserido. Não tem outro jeito de ler essa situação, né? Rua Guaianazes, desculpa quem não tá vendo, faz esquina com a Duque de Caxias. Aqui tinha um dos hotéis que mais fabricava crack na década de 90. Teve mais de 150 batidas policiais só nessa rua aqui. E isso na época que o crack não era domínio do PCC, ele não vinha pronto. Ele tinha que ser fabricado.
certo? E aí o que acontece? Depois que o PCC começa a tomar o domínio, eles começam a ter uma política de monopólio da venda da droga. Por quê? Porque eles monopolizam e controlam o preço. O crack, ele dá a ilusão. Exatamente a mesma coisa que fazem todas as empresas no capitalismo. Elas monopolizam e controlam o preço. O PCC não é diferente. De que ele é mais barato, mas ele não é exatamente mais barato. Porque você consegue comprar por pedra, dá a impressão de que a pedra é mais acessível. Agora que o PCC tem monopólio, não é barato mesmo. Eu vou mostrar dados pra vocês, tá? Desde quando o PCC tem o monopólio da venda do crack? Desde pelo menos 2015. Eu já vi lugar falando 2014. Então, eles expulsaram todos os traficantes da região e eles vendem a droga. É isso. Antes o PCC não permitia a venda de crack. Depois eles começaram a vender por quê? Porque o crack é muito lucrativo. Muito. Pra vocês terem uma ideia, pesquisa de 2020. Estima-se que o faturamento mensal da Cracolândia do PCC era 10 milhões de reais. Vou repetir. Em 2020, o faturamento mensal da Cracolândia era 10 milhões de reais. Eu imagino que vocês não esperavam esse número. Esse número é um tapa na cara. Pesquisa de 2021. Fizeram uma sondagem na Cracolândia. Tinha 36 barracas de venda de crack. As barracas funcionavam 24 horas por dia. Eles vendiam aproximadamente 12 quilos de crack por dia. É um absurdo. É uma coisa impressionante, sabe? E a polícia... Eu não tô muito impressionado com esse número. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, tá? E 36 barracas e elas continuam lá. E aí me falam que repressão policial funciona para conter o avanço de entorpecentes. Tá maluco, fio? Você acha que a polícia não passa lá? Eles não sabem que tá rolando? Não entra porque senão, fio, é aquilo. O policial ganha o quê? 3 conto? 4? 5? Pra tomar bala no peito de fuzil? Por isso, como diz lá no Tropa de Elite, né? Policial também tem família, policial também tem medo de morrer. E mais, né? Você tem também a questão dos acertos, né? Que são muito bem conhecidos aí por qualquer cidadão brasileiro. Fica refém do crime organizado. Que, lembrando, refém literalmente. Ó, é mais fácil você vir aqui, ganhar um trocadinho, calar a boca, entendeu? E poder levar sua mulher pra jantar, porque a alternativa, meu amigo, você já sabe. Fruto do massacre do Carandiru, tá? E aí, quem é paulistano já tá cansado de ver governador e prefeito falar que vai acabar com a Cracolândia. É de novo, e de novo, e de novo. Desde 1995, surge a Delegacia de Repressão ao Crack. Pra vocês terem uma ideia, da primeira vez que se prende um traficante de crack, o cara escreveu claque no relatório. Porque ele acha que ele não ouviu errado, ele nem sabe o que era. Então tá escrito, o cara foi apreendido com claque. Provavelmente alguém falou crack e ele não entendeu o que era. Em 95, aí surge a Delegacia de Repressão do Crack, sem efeito significativo. Em 2005, o Serra desliga bares e hotéis associados ao tráfico na região. E ele tentou retirar as pessoas que estavam em situação de rua. Ele ficou tentando desapropriar os imóveis que eram foco de crack lá. Funcionou? Não. Depois ele faz um projeto chamado Nova Luz, que esse é impressionante. E o Nova Luz ele foi continuado pelo Kassab. O que era o projeto Nova Luz? Era literalmente, olha que genial, tentar gentrificar os Campos Elíseos para expulsar as pessoas de lá. Gente, já ouviram falar em higienismo? Higienismo é a política de higienizar um espaço de pessoas. É limpar um espaço de pessoas. Como se as pessoas fossem sujeira. Então a questão é, que se foda essas pessoas? O importante é elas não estarem no centro. E essa foi a política do Serra. Elas não estarem aonde nossos delicados olhos possam ver. Eu não tô nem aí pro que esses caras vão fazer. A questão é, a gente vai tentar aumentar o valor dos imóveis nos Campos Elíseos, tentar fazer um monte de barzinho, fazer restaurante, pra expulsar essas pessoas daqui. Bota segurança na frente do restaurante, se tiver vagabundo na porta já sabe, é bicuda no cu. Só que não deu certo, também, né? Nem isso deu certo. Aí, em 2012, o Kassab faz a Operação Cracolândia. Eles tentam aprender e parar o tráfico. Sabe pra que serviu? Mudar o tráfico de posição. Mudou da Helvétia pra Princesa Isabel. Foi só isso. Eles só conseguiram fazer as pessoas mudarem de lugar. Foi só isso, tá?
Depois, Alckmin, nosso vice-presidente, faz uma coisa chamada Recomeço, que tinha um foco muito grande em internação. Então era tratar as pessoas como doentes. E caso vocês não saibam, gente, vocês já devem ter ouvido falar do Bolsa Crack do PT. Gente, o Bolsa Crack é um termo que é empregado pela primeira vez por um programa do PSDB. Era um programa que dava um auxílio para as famílias das pessoas dependentes químicas. Ficou conhecido como Bolsa Crack. Depois o próprio PSDB, contra o Haddad, adotou a retórica de que o PT estava criando o Bolsa Crack. É maravilhoso, sabe? Aí nós tivemos o De Braços Abertos do Haddad. O De Braços Abertos foi, de longe, o melhor programa que a Cracolândia teve, tá? De longe. Por quê? Eu não vou entrar em muitos meandros, porque o De Braços Abertos dá uma live só. Mas dá uma live sozinha. O De Braços Abertos é um programa que foi observado que era feito em focos de crack no exterior. Se chamou especialistas em várias coisas diferentes. Se chamou pessoas que frequentam a Cracolândia para conversar com o governo. Então eles chamaram pessoas que eram dependentes químicos, pessoas em situação de rua, para conversar, para saber qual era o problema, como elas identificavam o problema. E aí qual que era a questão? O De Braços Abertos focava numa coisa chamada Housing First, que era uma coisa lá dos Estados Unidos. Antes de qualquer coisa, a pessoa precisa ter onde morar. Se ela não tiver onde morar, ela entra num círculo vicioso que ela não consegue ficar independente do vício. Então era conseguir fazer com que a pessoa tenha onde morar. Eu peço que você imagine caso você não tenha um teto. Como a vida ficaria um pouco mais difícil, como as decisões ficariam um pouco mais difíceis, né? Como as perspectivas ficariam diferentes, né? Então isso daí é realmente primordial, é realmente muito importante. A falta de moradia no Brasil é um problema crônico, tá? É um problema que seria relativamente fácil de se resolver. Ouçam Guilherme Boulos falar, tá? Milita pelo MTST sei lá quanto tempo. Vai lá, assiste uns vídeos do Boulos, cara. Vai ver os números que ele mostra. Que hoje só os edifícios abandonados que estão com imposto irregular em São Paulo, você já resolveria o déficit habitacional da cidade. Você não precisaria nem vamos entrar em se deve ou não desapropriar imóveis de quem tem 300 imóveis, 200 imóveis, 150 imóveis, 400 imóveis. Não vamos entrar nem nesse mérito. Falar só dos imóveis abandonados e de como a gente poderia utilizar esses imóveis abandonados que estão irregulares com as suas contas, com seus impostos, para resolver o déficit habitacional da grande metrópole de São Paulo, tá? Então, isso daí é fundamental. As pessoas têm que ter onde morar, tá? Eles fizeram convênios com os hotéis da região. Lembra que eu falei que tem muito hotel por causa da rodoviária que foi desativada? Para abrigar essas pessoas. Outra coisa, tinha um foco muito grande em emprego. Essas pessoas recebiam empregos na zeladoria da cidade sem contrapartida. O que eu quero dizer com sem contrapartida? Não era assim, você vai trabalhar na zeladoria e a gente vai ficar fazendo teste em você para ver se você tá fumando pedra. Não fazia teste. Não tinha teste. O cara tinha onde morar e tinha um trampo. Sabe qual foi a reclamação mais comum das pessoas que participaram desse programa? Que eles trabalhavam pouco. Eles só podiam trabalhar 6 horas por dia. Muitos falaram assim, eu queria trabalhar mais. Eu queria poder trabalhar 8 horas, um pouco mais, pra ganhar mais, pra eu me ocupar mais. Essa foi a maior reclamação, gente. Então, por que ele funcionou tão bem? Porque ele não tratava só como questão de segurança pública e questão de saúde pública, mas tratava como questão de desigualdade social. E a chave tá aí. Só que aí entrou o Dória, prefeito topzera, né? E descontinuou o programa instantaneamente. E aí o Dória tem a política mais violenta da Cracolândia, que é de internação compulsória. O novo é diferente, é top e é moderno, né? Só que não. Internação compulsória, para quem não sabe, gente, ela, em teoria, ela necessita de uma aprovação de um juiz para você estar recolhendo o ser humano para uma clínica contra a vontade dele. Na prática, são clínicas privadas que pedem uma carta de autorização da família, que os juízes acabaram por aceitando. Então depois, se esse dependente químico acaba entrando com alguma ação
eles têm esse respaldo dessa carta que a família autorizou, apesar de ser irregular, já se tornou uma jurisprudência aceita, né? Então, basicamente, pede para a mãe vai lá, assina, não quero mais ver meu filho nessa situação. Beleza, vai lá, os caras vão lá, capturam um rapaz, mata leão ou arminha de choque, dá um jeito de levar esse cara, tá com uma camisinha de força lá, leva o cara lá pra clínica, chegou lá, meu amigo, um abraço, tá? Você não vai sair, fica aí. Qual que é o problema disso? Ah, mas ele tá melhor lá do que na rua. O problema é a abordagem que as clínicas brasileiras têm, tá? A maior parte, mesmo que tenha uma determinada estrutura, não são tratamentos estritamente baseados em preceitos, vamos dizer assim, científicos. Então, a grande maioria é proselitismo religioso, tá? Ali uma central de recrutamento de pastores sem vergonhas para angariar novos fiéis, tá? E aí, isso é uma coisa muito louca, porque não se limita à pessoa do interno, tá? O pastor vê ali uma chance de angariar fiéis entre a família, né? Então, normalmente em clínicas você vai ter aí de 3 a 5 dias por semana de religião, tá? E normalmente o grosso é religião de teologia da prosperidade, esse neoprotestantismo brasileiro, tá? Até para a maioria parecer neutra, o que que faz? 3 dias do pastor, um dia do padre, né? Mas basicamente é isso, é um campo de recrutamento de almas para servir ao Senhor com 10% de taxa ao mês, né? Teve batida policial violentíssima na Cracolândia, na época do Dória. O Dória chegou a anunciar a Cracolândia exterminada. Não foi exterminada, tá? Não tem nada exterminada. Mas ela se dispersou. Então, alguns dados a respeito da região. O número de frequentadores da Cracolândia varia bastante, tá? Em 2019, depois que o Dória anunciou a extinção da Cracolândia, bateu 2.000 pessoas por dia, frequentando, tá? Daqui pra frente, todos os dados são de 2019. Por quê? Porque foi a data que eu consegui achar uma pesquisa profunda. Primeiro, lembra dos valores que eu falei mais cedo? 10 milhões por dia? Um estudo revelou, em 2019, que um usuário gasta em média por dia R$ 192,50 em crack. Crack é uma droga barata? Não. Ela dá a ilusão de ser barata. Também por ela ser extremamente viciante, ela fica cara. Da onde vem esse dinheiro? Na pesquisa. 58% pedinte, 44% furto a estabelecimento, 46% furto a pessoas, 35% prostituição. E as pessoas que mais gastam dinheiro com o crack em proporção, gasta mais que o dobro da outra demografia, são mulheres trans. Mais que homens, mais que mulheres cis. Mulheres trans são as que mais gastam. Entre as razões que levam a frequentar a Cracolândia, tá, de menor para maior, tá? Razão que aparece menos para razão que aparece mais. Poupar familiares, luto, abandono familiar, liberdade para o uso da droga e disponibilidade da droga é o que aparece em maior número. Disponibilidade. Onde essas pessoas moram? 65% relataram dormir todos os dias na rua da Cracolândia. E prestem muita atenção nesse dado. 53% dos frequentadores da Cracolândia dizem já ter feito tratamento para dependência química. Ou seja, a porcentagem de pessoas que fazem um tratamento aos moldes brasileiros e conseguem se livrar do vício da droga é baixíssimo. Por quê? Porque o modo de tratamento é ineficiente, tá? Você não tem como tirar uma pessoa. Matei o pernilongo. Você não tem como tirar uma pessoa de um vício como o crack simplesmente oferecendo para ele a palavra do Senhor, tá? O cara que acaba saindo do vício e indo para a igreja,
muito provavelmente ele sairia do vício meio que de qualquer forma. Você só faz uma substituição de vício para ele, ao invés dele fumar crack, ele vai fumar a Bíblia. Mas a gente vê que mesmo isso daí é a minoria. A gente fala de que 5, 10%, 15% nos números mais progressistas e otimistas e tal. A maioria se mantém, tá? Por quê? Porque essa não é a solução do problema, tá? Essa não é a solução do problema. É uma solução equivocada, tá? Gente, 53% já se internaram e estão lá ainda. Eu vou compartilhar os links no vídeo do YouTube. E agora o dado mais interessante. De longe. Gente, eu não vou dar as respostas aqui. Eu não tenho a solução para a Cracolândia. Eu não tenho a solução. O que eu quero fazer aqui é complexificar o debate. Eu quero trazer os dados para vocês conseguirem refinar o debate, pensar melhor sobre a questão, tá? A solução, ela vai muito no debate que a gente vai chegar daqui a pouco, tá? Mas formas de melhorar essa questão, você tem, por exemplo, você pode ver alguns países europeus, por exemplo, como Portugal, que diminuíram o uso de entorpecentes fortes de uma tal maneira como dando os entorpecentes para o pessoal. Então você basicamente vai dar moradia, você vai dar emprego e você vai dar a droga. Só que administrada por enfermeiros, tá? Dentro de um centro, lá eles tinham muito problema da heroína, né? Então a heroína, além do problema da droga, além do problema de você deixar a pessoa refém da substância mesmo, ela não consegue desenvolver a vida porque tá sempre doidona, né? Você também tem a questão da transmissão de doenças, né? Então, a pessoa recebendo essa dose de heroína dentro de um centro, ela vai ter acesso a seringas descartáveis, agulhas, né? Vai ter um profissional dosando, você diminui o risco de overdose, você diminui o risco de morte, né? Então, a política ela passa muito sobre reestruturação social e redução de danos, tá? Moralidade não acaba com o uso de entorpecente. Não adianta você levar a palavra de Deus ou falar que ele está decepcionando a família. Oh, meu Deus, mas pensa na mãezinha, pensa na vozinha. Gente, a gente tem que tratar esses problemas com ciência, não com moralidade, não com religião. Isso daí não dá certo. Se desse certo, já tinha resolvido o problema. E não resolveu, pelo contrário, isso está piorando, tá? Então, vamos lá. Vamos raciocinar as coisas direito. De quem saiu da Cracolândia, qual foi o motivo reportado? 18,8% responderam tratamento para dependência química. 20% residência. 32% amparo familiar. E 44% ter arrumado um emprego. Chegamos onde queríamos. Vou até cortar o Ian agora. Eu acho que já passou a mensagem que precisava. Vamos lá para nossa reportagem. Então, Carl debate mitos ligados ao consumo de drogas, tá? Para quem não conhece, daqui é um dos caras mais proeminentes na pesquisa de drogas pesadas, principalmente de crack, tá bom, gente? Então vamos lá. Com o público que lotou o Anfiteatro 12 da UNB, o neurocientista Carl Hart, professor da Universidade de Columbia nos Estados Unidos, desvendou mitos sobre questões ligadas ao consumo de drogas e falou sobre como e por que a universidade deve mudar a maneira de tratar o assunto. Para quem quiser, gente, depois assiste a palestra do cara que vale a pena, tá? Então, o evento. Quinta sessão da Comissão UNB Futuro em 2014 contou com a parceria do Instituto de Ciências Biológicas IB, do Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades, lá.
Em sua palestra, Carl apresentou resultados de pesquisas que vem realizado há mais de 24 anos sobre o tema. Para começar, contou um pouco sobre sua vida. Nasceu em bairro pobre, foi traficante, vendeu e usou drogas. Entrou para a Força Aérea Britânica e acabou se tornando professor universitário. Hart revelou que todo esse seu histórico o ajudou a chegar onde está nas pesquisas que realiza, uma vez que, citando James Baldwin, o paradoxo da educação é exatamente este. À medida que alguém começa a se tornar consciente, passa também a examinar a sociedade em que está sendo educado. Por isso, em certa época de sua vida, decidiu estudar como o crack estava destruindo a sociedade que ele cresceu. Mas para Carl Hart, o consumo de drogas é um problema muitas vezes utilizado para cobertar outras questões que permeiam a sociedade, principalmente aquelas comunidades negras e pobres. Para ele, essas comunidades sofrem problemas muito mais complexos ligados a questões sociais, como habitação, emprego e alimentação, e raciais. E é um erro imputar sobre o consumo de drogas a razão para o desenvolvimento desses problemas. Segundo o neurocientista, esses, entre outros problemas em geral, são colocados em segundo plano, porque exigem mais investimentos e soluções mais complexas políticas comumente adotadas para o combate ao consumo das substâncias psicoativas não são efetivas. Para explicar seu argumento, Carl Hart apontou alguns mitos ligados à questão do consumo de drogas, principalmente o crack. Em primeiro lugar, afirmou que as características que diferenciam o crack da cocaína são apenas algumas ligações nas moléculas da substância e sua forma de administração. O crack é fumado e a cocaína é inalada. As pessoas acreditam que são drogas diferentes, mas não são, afirmou o professor. Segundo ele, essa é uma questão que influencia na discriminação e na distorção das informações, uma vez que a maioria dos usuários de crack nos Estados Unidos são negros e a cocaína geralmente é utilizada por pessoas de classes mais altas. Um segundo mito apontado por Hart em relação ao consumo de crack é a afirmação de que com apenas uma tragada de substâncias os indivíduos já se tornam viciados. Além disso, disse que a isso se costuma associar a ideia de que apenas pobres consomem a droga, o que pode ser desmentido apenas com uma breve pesquisa de personalidades usuárias de crack e cocaína. Você não pode julgar uma pessoa só porque ela é usuária de certa substância, afirmou. Gente, aqui a gente vê uma questão de racismo intrinsecamente ligada ao uso de determinada substância. Não só, eu não digo nem racismo, porque o racismo é uma consequência da divisão de bens de consumo que a nossa sociedade tem. Ou seja, graças à herança da escravidão e do modo como ela terminou, sem uma compensação histórica, hoje a maior parte dos pobres no Brasil são pretos e pardos. Isso daí é facilmente verificável em qualquer pesquisa, tá? Nos Estados Unidos são negros e hispânicos, né? Seriam latinos, né? Por quê? Porque você tem uma migração em massa de latinos para os Estados Unidos tentando uma vida melhor e que acabam, eles e seus descendentes acabam em subempregos e empregos de menos valorização. Então, isso aponta uma pré-concepção de que a droga às vezes ela é mais letal ou mais viciante ou mais isso, mas na verdade não necessariamente ela é. Eu tenho um grande amigo que falava uma frase que eu nunca esqueci, que é: a diferença entre o usuário e o nóia é que o usuário tem a droga no bolso. Então, é muito feio você ver um nóia na rua, com uma roupa velha, todo sujo, mijado, né?
Agora, quando você vê um playboy louco numa balada, não salta, pode saltar aos olhos na hora, mas você não tem o mesmo sentimento normalmente de asco que você vê por um meliante que é um morador de rua que depois dele fazer essa sessão de droga dele, ele vai para casa, ele vai tomar banho, o cara da balada, né? Ele vai para casa, vai tomar banho e tal, tem onde ficar, tem onde ou não dormir, né? Dormir ou não dormir, mas ele vai para casa, ele tem onde se banhar, ele tem aonde se tornar novamente um ser humano, vamos dizer assim. O cara da rua não tem, então ele vai sair da noia dele, ele vai encostar ali em qualquer lugar e vai dormir. Então, aqui a gente está chegando na questão que o preconceito quanto ao uso de determinadas substâncias está intrinsecamente ligado à condição material do usuário, tá, gente? Outra falácia apontada por Hart é de que usuários de crack sempre estão em busca de uma próxima dose. Para explicar como esse argumento não se aplica, o pesquisador relatou experimentos feitos com ratos, em que se administram doses de crack nos animais e se oferecem ou não alternativas de atividades. Como resultado, verificou-se que quando são oferecidas drogas aos ratos, sem que eles tenham outra opção de atividade, eles a consomem. Mas se lhes são fornecidos afazeres alternativos, eles escolhem fazer outra coisa que não utilizar a droga. Isso mostra, segundo ele, que o consumo dessas substâncias também está relacionado à falta de oportunidade que muitas vezes os indivíduos possuem dentro das sociedades. Então vamos lá, gente. Qual que é a experiência que o camarada fez? Não sei se algum de vocês já teve um hamster. Meu filho já teve alguns hamsters. Então, dentro da gaiola, normalmente você pega a gaiola lá, você coloca um brinquedinho, você tem a rodinha, você tem o túnelzinho para ele andar e sair em cima e tal. O ser humano é a mesma coisa. Se você pegar um rato, você colocar numa gaiola sem nada e colocar droga, ele vai usar até morrer. Se você colocar outras atividades para ele fazer, ele vai preferir as outras atividades. O ser humano é a mesma coisa. Se você colocar um ser humano numa casa de merda, num barraco na beira do morro, que dá uma chuva, dá enchente, entendeu? O cara não tem uma televisão ali para assistir alguma coisa, quando tem canal aberto ali, tendo que assistir a merda do Silvio Santos, você quer se matar assistindo o velho, entendeu? Nem é mais ele que é um dinossauro. Entendeu? O cara não consegue ir no cinema porque não tem grana. O cara não consegue ir num parque porque não tem grana, não tem tempo porque tá tendo que trabalhar para conseguir pagar a energia elétrica ou a água, o gás para poder fazer rango e levar rango para casa e tal. Ele não tem tempo de ir num parque, nem mesmo que seja público. Ele não tem perspectiva de estudo. Ele dentro do trabalho dele de base, ele não tem um plano de carreira, ele não tem como crescer na vida, ele não tem uma perspectiva de crescimento, o cara não tem muitas vezes um relacionamento, quando tem um relacionamento tóxico, muitas vezes com uma pessoa que está na mesma situação ou já em uma situação pior, às vezes envolvida com esse uso de droga. Então, tudo leva o cara que não tem perspectiva, tudo leva ele a procurar, não procurar, mas isso acaba engrupindo ele, a realidade a qual ele está inserido. Quando você pega uma pessoa que tem todas as perspectivas, ele tem uma família, ele tem um relacionamento, ele tem uma casa, ele tem como sair, se divertir, ele tem como ir no cinema, ele tem como ir num restaurante, ele tem um plano de carreira, ele almeja alguma coisa, sabe? É muito mais difícil, muito mais difícil que ele acabe inserido nessa situação. Ah, mas tem o cara, tem rico que desanda também, não sei o que. Isso é outra discussão, a gente está falando de pontos fora da curva. Em geral, o problema da Cracolândia em si, ele é a falta de oportunidade. O problema do uso indiscriminado de droga de pessoas que acabam morando na rua
ela normalmente está associada à falta de oportunidade, tá bom, gente? A falta de perspectiva. E aí, lógico, tem gente que já tinha problema prévio, tem predisposição à depressão e acaba a depressão não tratada. Você tem esse grande problema também de você não ter um acolhimento de pessoas com problemas prévios, e elas acabam encontrando ali um determinado alento, um determinado conforto que acaba levando elas para o buraco. O Ian comentou mais cedo, por exemplo, que o maior gasto é de pessoas trans. Por quê? Porque na nossa sociedade totalmente transfóbica, homofóbica, discriminatória, essas pessoas elas já vivem, por ser quem são, já vivem num estado de exceção, certo? Então, tudo aponta para esse caminho que o Carl Hart está tentando mostrar, que é a argumentação que o Ian trouxe e a argumentação que eu sustento aqui, que o problema hoje do uso indiscriminado de drogas é um problema relacionado à desigualdade social, à desigualdade de gênero, a discriminações, e que ricos que vão morar na rua porque usam drogas são um ponto fora da curva. E o ponto fora da curva, normalmente pelos liberaloides, é utilizado para explicar a coisa toda, né? Então vamos lá. O argumento que o uso da metanfetamina causa danos ao cérebro também foi refutado pelo cientista, que afirmou que não há comprovações científicas suficientes que permitam essa afirmação. Para que se entenda melhor essa questão, Hart sugeriu a leitura de um artigo dele aí. Se vocês quiserem vocês leiam aí, tá linkado. No caso da metanfetamina, o pesquisador reafirmou que também existe o problema da falta de alternativa para o usuário. Para comprovar esse argumento, mostrou o resultado de uma pesquisa de usuários de substâncias. Quando perguntado se preferiam $5 ou uma dose de droga, a maioria respondeu que optaria pela droga. Mas quando se aumenta o valor oferecido para $20, os usuários preferem receber o dinheiro. Nesse sentido, Hart argumentou que faltam investimentos e alternativas atrativas para que as pessoas viciadas em droga possam escolher fazer outras coisas em substituição ao consumo das substâncias. Lógico, você vai dar 5 conto pro cara, que o cara consegue comprar com 5 conto? Vai conseguir comprar o quê? Ele vai conseguir comprar uma casa, uma cama, um cobertor, uma televisão, né? E aí ele vai conseguir adotar um cachorro e comprar comida o suficiente para o mês do cachorro, né? Aí ele vai conseguir comprar uma geladeira, um micro-ondas, encher a geladeira dele de comida, colocar uns rangos no armário, né? E aí ele vai poder também ter uma reservinha ali para ele comprar uma roupa bonita e ele conseguir sair caçar emprego com R$5, né? Esses outros argumentos foram responsáveis por mudar a cabeça de Carl Hart e incentivá-lo a pesquisar o tema sob essa perspectiva diferenciada. Segundo o professor, a maioria das pessoas que usam crack e cocaína não é viciada, e há uma noção errônea de que a sociedade algum dia estará livre das drogas, assim como haverá uma sociedade sem carros, cujos acidentes geram um alto índice de mortalidade. Segundo ele, as pessoas consomem drogas e é impossível tentar mudar isso na sociedade e trabalhar para exterminar por completo o consumo dessas substâncias. Trabalhar para exterminar por completo o consumo dessas substâncias só acarretará em desperdício de mais recursos e na falta de resolução do problema. O investimento na luta contra as drogas aumentou 3.000% entre 1970 e 2011. Isso não adiantou muita coisa, porque as pessoas continuam usando, não só continuam usando, mas o uso só aumenta e o abuso só aumenta, tá? Então a guerra às drogas basicamente é uma guerra aos pobres. Que nos Estados Unidos, isso daí tem um documentário muito legal que chama 13ª Emenda, tá? Que mostra como a guerra às drogas nos Estados Unidos foi uma coisa planejada para lotar cadeias, fazer com que as cadeias privadas dos Estados Unidos ganhassem mais dinheiro, porque eles ganham por detento,
e que eles conseguissem instaurar uma política de trabalho escravo nos Estados Unidos utilizando detentos. 13ª emenda. Assistam, gente, assistam. Muito bom documentário. Muito bom, tá? Essas informações o fizeram concluir que a questão do consumo de drogas é tratada de forma totalmente equivocada nos Estados Unidos e em outros países, como o Brasil. Segundo ele, é um absurdo dizer que o crack é responsável por todos os problemas da pobreza. Outras coisas causam isso, tipo capitalismo, né? Querem evitar lidar com os problemas reais da pobreza. Por isso, a sugestão do pesquisador é que se implementem medidas de descriminalização de todas as drogas. Isso não significa necessariamente uma legalização, mas sim uma mudança de pensamento, em que o usuário não seja tratado como um criminoso. Para ele, é necessário encontrar soluções que incluam negros e pobres, alternativas legais para a descriminalização e desenvolver uma educação realista, ou seja, falar com as pessoas como se elas fossem pessoas e não idiotas. Quando você pega uma palestra do Proerd, ela mais faz mal do que bem. Quando você chega e coloca um apavoro num moleque de 13, 14 anos falando que você não deve usar nenhum tipo de drogas, e aí o cara coloca no mesmo balaio de gato a maconha e o crack. Ó, os dois aqui, você vai fumar, você vai virar um nóia maluco, você vai começar a bater na mãe, você vai matar o seu cachorro, você vai estuprar sua prima e você vai acabar na rua. Aí o cara vai lá porque todo jovem fuma baseado. Aí depois de 3, 4 semanas, o moleque de 14 anos vai na balada lá, dá um tapa no baseado, ele acaba vendo que ele não bateu na mãe, não estuprou o cachorro, não roubou a prima, ou não era essa a ordem, não lembro. E aí ele acaba falando, puta, esses caras ali estavam falando merda, e aí vai, e aí vai, e aí vai. Então é necessário ter uma conversa adulta com os jovens, explicando a diferença entre as substâncias, tá? Fazendo um programa de controle de danos, tá? Quais substâncias são mais danosas, quais são menos, qual é a dosagem daquilo, como evitar que o usuário tenha overdose. Isso são políticas de conversa, de controle de danos, de trocar ideia com a população que dão resultado, tá? Só que a gente não trata isso de uma forma científica, nós tratamos com cunho moral. Moral, tá, gente? Então, basicamente é o quê? Você não vai usar maconha, pois você vai decepcionar a mamãe e o papai. Gente, isso não dá certo. Isso não funciona. Você falar para o ser humano não usar droga porque vai decepcionar a mamãe e o papai é igual você falar para um jovem de 14, 15 anos que ele não vai transar porque ele vai decepcionar a mamãe e o papai. Ele vai transar e ele vai usar droga. Entendeu? Você tem que orientar. O nosso trabalho é de redução de danos, tá? Isso para com os jovens. Agora, com o problema atual, nós precisamos resolver a questão da desigualdade. Nós temos que dar para essas pessoas emprego, moradia e perspectiva. Tem que dar a rodinha do rato para elas poderem girar e continuarem a vida delas aí sem causar danos para si mesmas e para a sociedade. Não é tão difícil de entender, gente. Não é algo tão complicado. O entrave está em duas coisas: na moralidade e na manutenção da propriedade privada, que é algo assim que precisa ser revisto do grande acúmulo de propriedade privada. A questão que o Bolo sempre bate do MTST de fazer a desapropriação dos prédios irregulares seria um negócio que acabaria com a Cracolândia. Só que os proprietários desses prédios, que nunca vão usar e nem vão pagar os impostos devidos, nem vão fazer manutenção do negócio que está desmoronando, eles não abrem a mão daquilo, e o Estado não desapropria. Por quê? Porque o nosso Estado é um Estado burguês.
um Estado burguês estuprador, um dos mais exploratórios do mundo, tá? Então são necessárias essas reflexões. Me perdi. Aqui. Educação realista, o tema deve ensinar básico sobre as drogas, as doses e os efeitos, tá? As experiências dos usuários, o contexto em que estão inseridos e os meios para a administração da substância. Não podemos incentivar a paranoia. Precisamos ser conscientes sobre o uso das drogas. As pessoas não usam drogas porque são loucas. É algo lógico para elas usar as drogas. Drogas, gente, são utilizadas desde a aurora da humanidade, tá? Animais usam drogas. Vocês nunca viram o vídeo do elefante comendo a marula fermentada no chão e ficando doidão? Se o elefante usa droga, entendeu? Vamos voltar para a moralidade cristã. Jesus bebia vinho, entendeu? Multiplicava lá o peixe, transformava água em vinho. Então, entorpecentes fazem parte da história da civilização. O que nós precisamos fazer são políticas de redução de danos, tá? Políticas para transformar esse uso dessas substâncias em uma coisa que não seja danosa para os usuários e para a sociedade, tá bom, gente? Então, essa é a reflexão que eu queria trazer hoje. Eu espero que eu tenha sido conciso aí na argumentação. Acho que ficou até um pouco longo o vídeo. Infelizmente ontem não deu certo, mas acho que hoje o áudio tá ok, tá bom? Boa noite, até amanhã. Valeu, falou!